Neste nosso segundo encontro do primeiro ciclo de palestra, buscaremos contribuir para aumentar o nível de profissionalização nas organizações do terceiro setor, especialmente nas atividades relacionadas à captação de recursos, direito, comunicação e gestão. Lembrando que esse evento está sendo transmitido pelo portal do Observatório, também pelo Facebook e pelo YouTube. Eu gostaria que vocês pudessem acompanhar toda a programação dos próximos eventos do nosso ciclo no site do Observatório, www.observatório3setor.org.br. A nossa agenda de hoje conta com 4 palestras. A primeira dela, captação de recursos, elaboração de projetos, com João Paulo Vergueiro, que é o executivo da BCR, Associação Brasileira de Captadores de Recursos. Uma palestra Direito no Terceiro Setor, Imunidade e Isenção, com José Eduardo Sabo Paes, Procurador de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Comunicação, as redes sociais como forma de engajar apoiadores, com a Chiemi Yamashita, estrategista social especializada em comunicação. E contabilidade, como evitar os erros básicos, com João Alberto Tosi, sócio da Tosi Terceiro Setor. Desculpa? José, olha que me perdoe. Para promover essa abertura do nosso evento, eu gostaria de chamar ao púlpito o doutor Ayrton Grazioli, curador de fundações do Ministério Público do Estado de São Paulo. Doutor Ayrton, por favor. Bom dia a todas, bom dia a todos. Eu fui convidado pelo Joel, que dirige o Observatório do Terceiro Setor, para vir aqui hoje aplaudir vocês. E sou um bom obediente e assim vou fazê-lo. Mas eu gostaria de esses aplausos direcionar nominalmente as fundações de apoio da USP, a FIA, a Fundação Sinha Junqueira, a FIDE e a Fundação Salvador Arena, juntamente com o Observatório do Terceiro Setor, que teve essa iniciativa que, evidentemente, merece os nossos aplausos e os nossos aplausos de pé, os quais são estendidos a todos os senhores e a todas as senhoras. Nós temos dito, e não sozinhos, na verdade é um coletivo que fala, é um coletivo, na verdade, inconsciente das organizações do terceiro setor, que elas têm sede pelo conhecimento, têm sede pelo saber. E quando a gente vê eventos como esse, a par da sua grande excelência, com a casa cheia, e isso tem se renovado periodicamente, isso confirma essa sensação, esse estado de espírito, de que o terceiro setor quer efetivamente aprender. E aprender não para agregar conhecimento para as pessoas individualmente. Aprender, evidentemente, que para aplicar esse conhecimento, esse saber, nas ações sociais que todos vocês desenvolvem, quer seja nos mais altos escalões das organizações do terceiro setor, quer seja naquele voluntário que comparece à entidade esporadicamente, todos imbuídos do mesmo desejo, que é ajudar a quem precisa. E essa sede de conhecimento, ela nunca teve uma propriedade, uma pertinência maior que não o momento que hoje nós vivemos. Nós estamos, evidentemente, que numa fase de uma efervescência de produção legislativa. Nós temos 2 projetos em trâmite no Parlamento do mais absoluto interesse das organizações do terceiro setor. A par de outros, eu me refiro especificamente ao projeto de lei que trata dos fundos patrimoniais, que recebeu um grande incentivo, um grande fomento, um grande fermento recentemente com a apresentação da medida provisória, e isso evidentemente que pode abrir um campo de sustentabilidade do mais relevante para as organizações, na medida em que é possível, em tese, que este projeto se transforme em lei e que gere algum tipo de incentivo fiscal para que as organizações do terceiro setor possam buscar recursos, não só na iniciativa pública, mas principalmente no ambiente privado,
e mudar algo que no Brasil está a clamar por mudança há bastante tempo, que é mudar a nossa cultura de doação. Não há razão para o brasileiro doar tão pouco, diferentemente de outras culturas onde o nível de doação é muito mais expressivo. Não há um fundamento para isso. E um projeto de lei nessa seara, evidentemente, que merece um engajamento da sociedade civil organizada, no sentido de a gente tentar, pelo menos, transformá-lo em lei e agregar com isso uma grande ferramenta bastante útil para a sustentabilidade das organizações do terceiro setor, que é mais ou menos o mote dos debates que hoje serão travados neste evento. O outro grande projeto em efervescência, que ainda está em gestação, é o que trata da imunidade, que é um dos temas que hoje vai ser aqui tratado. As organizações da sociedade civil trabalharam com um certo conforto, e um conforto estranho, porque ele era gerado por força de uma insegurança jurídica, quando ela tinha o poder público tentando regulamentar a imunidade tributária por meio de legislação ordinária. Quando a Constituição, a nosso ver, e muitos doutrinadores já estavam roucos de tanto falar, exigia lei complementar. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal definiu por seu plenário que é necessário, sim, lei complementar para regulamentar a imunidade tributária. Isso gera, de um lado, a segurança jurídica que a sociedade civil organizada tanto reclamou, mas, por outro lado, abriu um vácuo que nós temos hoje, um momento onde quase nada se regulamenta em termos de imunidade tributária e, evidentemente, que o poder público vai aprovar um projeto de lei complementar para regular essa questão. E é um momento, evidentemente, que não é dos mais propícios. Certamente, essa lei complementar será aprovada no próximo governo, onde, independente de quem seja o vencedor do pleito presidencial, nascerá num governo com uma legitimidade de apoio no parlamento bastante grande, e sabemos que o poder público quer arrecadar mais e mais e mais, especialmente numa fase de crise financeira, de crise econômica que nós vivemos. Então nós temos hoje a segurança jurídica que tanto reclamamos, mas na verdade nós vamos ter essa segurança regulamentada num momento que não é dos mais propícios para o terceiro setor. Ou seja, no começo de um governo, supõe-se com legitimidade de apoio parlamentar e no momento de uma aguda crise. Por essa razão que o conhecimento, o engajamento do terceiro setor, eventos como esses merecem efetivamente os nossos aplausos e os nossos aplausos de pé. O Joel também me pediu para falar pouco pela importância daqueles que me substituem. Nós teremos aqui o grande Sabo Paz, o Tosi, o João Paulo Vergueiro e a Machita. Então eu acho que é hora de deixar o palco para eles, porque é por isso que vocês estão aqui. Muito obrigado. Então, iniciando o nosso evento, eu gostaria de convidar a palestra, iniciando o nosso time, o senhor João Paulo Vergueiro, que é diretor executivo da BCR, Associação Brasileira de Captadores de Recurso, administrador e mestre em administração, professor assistente na FECAP, coordenador do Grupo de Excelência de Administração do Terceiro Setor do Conselho Regional de Administração de São Paulo, que apresentará o tema Captação de Recursos, como elaborar um projeto de captação. Paulo, por favor. Bom dia a todo mundo. É um prazer estar aqui com vocês de novo. Espero que tenham chegado bem. Não sei se por acaso alguém chegou e parou no poste ali na frente. Não sei se é um de vocês, espero que não. Bem, é um prazer estar aqui novamente. A gente vai falar de um tema que naturalmente não dá para falar em 30 minutos, né? Dá para falar em 2, 3, 4 dias, mas a gente vai tentar de forma sucinta trazer um pouquinho, né? Falar um pouquinho com vocês sobre elaboração de projetos e a importância para a captação de recursos. Antes da gente começar efetivamente, quem estava no nosso primeiro encontro? Quem estava aqui? Temos um público, uma parte, não era todo mundo, mas temos uma parte de vocês. Bem, eu sou o João Paulo, o pessoal me conhece bastante como JP, sou diretor da BCR, né, como já fui apresentado, e vou ter a oportunidade de fazer parte desse ciclo, né, de palestras com vocês. Estarei na próxima também, se Deus quiser, se tudo der certo.
O nosso tema hoje é elaboração de projetos, mas quem estava aqui no último evento, ou quem já viu alguma palestra minha sobre captação de recursos, sabe que eu geralmente começo, quando falando de captação de recursos, eu geralmente começo com uma palavra, que é a razão de existir da captação, né? Porque a gente não capta pelo dinheiro, né? A gente não capta pela doação em si. Nós, captadores de recursos, atuamos em razão do quê? Atuamos para promover o quê das organizações? As causas. E a palavra que eu costumo usar é impacto, né? Eu vou só rememorar a mesma abertura da nossa última sessão. Nós, na captação de recursos, existimos para garantir que as organizações tenham capacidade de gerar impacto. Você não transforma a sociedade e faz essa transformação ser sustentável e permanente se nós não viabilizarmos os recursos necessários para fazer isso acontecer. Porque se acaba o nosso recurso amanhã, se acaba o nosso dinheiro amanhã, o impacto que a gente quer trazer para o mundo também vai embora. Então, a captação de recursos é uma competência estratégica que toda organização deveria fazer, porque a gente tem que pensar na receita, não dá para pensar só no projeto e, portanto, não dá para pensar só na despesa, e a captação de recursos é a competência estratégica que todo mundo tem que ter para viabilizar o nosso impacto. Eu sempre abro falando isso. A gente não fala do dinheiro pelo dinheiro, a gente fala do recurso para garantir que vocês tenham capacidade de gerar impacto, de mudar a vida das pessoas, de fazer uma sociedade melhor para todo mundo. E aí se insere a nossa conversa, que hoje é sobre elaboração de projetos. Nós vamos falar de elaboração de projetos, que é um tema bastante famoso na captação de recursos. Geralmente, quando a gente monta um curso, divulga um curso de elaboração de projetos, lota. O pessoal vem participar. Tem uma fala, né, muito famosa, me ensina a fazer um projetinho de captação de recursos. Né? Tem até um ditado, meio que um ditado no nosso setor, que diz assim, não faltam recursos, o que faltam são bons projetos. É meio que um ditado do nosso setor, fala-se muito isso. E é um tema popular, captação de recursos por meio da elaboração de projetos. E eu vou dar algumas dicas para vocês daqui a pouco, para quem está pensando em elaborar projetos. Mas antes, aliás, eu vou dar alguns toques, mas antes eu vou abrir com 3 dicas. 3 dicas que eu acho fundamental para que cada um de vocês que está trabalhando com captação de recursos aqui e vai desenvolver projetos, leve em consideração. A gente vai abrir, então, com 3 primeiras dicas para a gente refletir. E depois nós vamos ter um tempinho para perguntas e respostas ao final. Não deixem de fazer as perguntas de vocês, preparar os papéis, passar aqui para a equipe do observatório, porque acho que o Joel vai fazer a moderação depois, né, Joel? Não sei, já estou te apontando, mas não sei se é o Joel que vai fazer a moderação. Depois o pessoal aqui recebe e compartilha as perguntas para eu poder responder o máximo agora, ou aquilo que não for possível em razão do tempo, para poder responder diretamente para vocês. Então, primeira dica, né? Jamais, para quem vai captar recursos, jamais dependa só da elaboração de projetos. Jamais dependa só dessa estratégia. Captação de recursos é muito mais que elaborar projetos. E é relativamente comum, eu conhecer organizações que acham que um captador que só elabore projetos é suficiente para garantir a sustentabilidade financeira da organização. E nenhuma organização, ou dificilmente uma organização, vai se manter apenas por meio de projetos. E por que isso? Porque geralmente, quando a gente capta para projetos, o recurso é carimbado. O recurso vem para aquele projeto. O recurso vem com um orçamento definido, aprovado pelo financiador, e que não me permite financiar as demais despesas necessárias da organização. E eu tenho despesas administrativas na minha organização. Eu tenho que pagar minha estrutura, meu aluguel, minha contabilidade, minha assessoria, minha equipe, que não está ligada ao projeto. E é muito comum, e eu gostaria que não fosse, então eu queria desmistificar um pouquinho a ideia de que captar por projetos vai garantir sozinho a sustentabilidade da organização. O primeiro passo, eu sempre costumo dizer isso nas minhas palestras, o primeiro passo, idealmente, é garantir que a organização já tenha resolvida
a sua sustentabilidade financeira, que já tenha garantido um fluxo permanente de recursos para que ela possa pagar a estrutura, para que ela possa pagar a equipe, para que a partir daí ela consiga investir em captar por projetos. Tem muito edital aberto. Tem muito financiador que opta por financiar por meio de edital ou pede projetos para financiar para poder ter uma visão objetiva, para poder ter uma avaliação objetiva. O envio de projetos para um financiador que tem equipe e critérios para selecionar permite que a escolha seja feita com critérios sérios e não porque eu gostei de você ou deixei de gostar da sua cara. Então, é bacana poder elaborar projetos, mas como instituição, como organização, nós dificilmente seremos financeiramente independentes se nós nos financiarmos apenas por projetos. Então, não coloquem todas as cestas no mesmo ovo, que é um conselho mais do que normal de quem trabalha com captação de recursos. Não dependa só de um único financiador e não dependa só de uma única estratégia. Elaborar projetos é importante e tem muitas oportunidades por aí, mas ela não pode ser a única maneira de financiar a sua organização. Segunda mensagem, seja paciente. Captar recursos de forma geral, mas também por projetos, captar recursos por meio de projetos, não é de uma hora para outra. Os financiadores têm seus prazos, têm seus tempos, têm seus momentos. Não é quando a gente envia um projeto que logo de cara vai ser aprovado. Isso pode acontecer, tá, gente? O primeiro projeto que eu mandei como captador de recursos foi aprovado pela União Europeia em 2009. Eu comecei a trabalhar como captador de recursos, tinha um edital da União Europeia, mandamos uma proposta para o edital e foi aprovada. Isso é sorte de principiante. Isso não vai acontecer de novo comigo. Isso não aconteceu comigo de novo de forma tão fácil. Tem que ser paciente. Às vezes o dirigente, às vezes quem contrata o captador de recursos, aí eu vou contratar um captador para escrever projetos para mim, e em 6 meses o dinheiro vai estar na organização e a gente vai estar desenvolvendo um monte de coisa. Não é assim que acontece. 6 meses é até um prazo longo. A maioria dos contratantes nem querem dar 6 meses, querem dar 1 mês. 2 meses, e quer que o dinheiro esteja chegando na organização. Por meio de projetos que geralmente o financiador tem um prazo, ele tem um cronograma interno dele, ele tem uma equipe, essa equipe pode ter dificuldades. Às vezes o financiador recebe 10 vezes mais projetos do que ele esperava. Né? Às vezes o financiador recebe ideias maravilhosas, ele tem que mudar o modelo de avaliação. Às vezes o financiador é um pouco brasileiro e pede para que vocês enviem toda a documentação logo de cara, ao invés de avaliar a documentação só daqueles que foram aprovados, e aí ele precisa de um tempão. Deve ser maravilhoso, os financiadores devem adorar ficar analisando certidão negativa de débito. Né? Porque eles têm um prazer em pedir certidão negativa de débito. Eu estou com um edital lá em mãos, que eu até vou mandar uma proposta da BCR, que ela pede certidões negativas que eu nem sabia que existiam. Nem sabia, tem umas 20 certidões. Porque a nossa cultura brasileira, né? Eu peço tudo antes. Eu obrigo todo mundo a enviar tudo antes, mesmo sabendo que a maioria não vai ser aprovada. E ao invés de eu avaliar a documentação só daqueles que são aprovados. Sejam pacientes, captar por projeto demora. É um processo, né? É um processo interno de construção de propostas e é um processo externo do avaliador. A grande maioria dos avaliadores, até em razão da grande demanda, geralmente nem manda retorno para a gente, não manda feedback, né, que é a palavra em inglês, para a gente. A gente nem sabe o que aconteceu. Tem que ser paciente, tem que ser insistente para captar por projetos. Mais um motivo para não depender da captação por projetos exclusivamente. Não é de uma hora para outra. É um processo, leva tempo. E, finalmente, como última mensagem, aí nós vamos entrar nas dicas, não é só elaborar. O trabalho do captador de recursos não se restringe a apenas elaborar o projeto, ou mandar uma proposta. Né? O trabalho do captador de recursos é amplo e necessário de que ele entenda e acompanhe a implementação de todo o projeto. Uma vez aprovada a sua proposta com o financiador, o captador não sai de cena e fala, agora não é mais minha responsabilidade, agora é responsabilidade da área de projetos.
Eles que façam um projeto e prestem contas depois com o financiador. Se o captador não acompanha o desenvolvimento do projeto e não mantém esse vínculo com o financiador, ele corre o risco de se queimar com o próprio financiador. A palavra-chave aí, que não está aqui, mas que está implícita e que está na moda, e nós teremos até o lançamento de um livro sobre o tema em breve, é compliance. Compliance, não é verdade, doutora Sabo Paz? É compliance. O captador de recursos é responsável por garantir que aquilo que foi acordado com o financiador seja cumprido, tenha conformidade. Eu já trabalhei com projetos com financiamento de milhões de reais, onde a organização implementadora do projeto não se deu ao trabalho de ler e seguir as regras do financiador. E aí teve problemas para prestar contas depois. A ponto do financiador estar querendo pedir 50, 60, 70 mil euros de volta. Não porque teve desvio de recursos, é porque não teve compliance, é porque não implementou adequadamente de acordo com aquilo que estava estabelecido. A responsabilidade é nossa, é de quem capta também. A gente não capta e dá as costas para o financiador a partir do momento que ele transfere o dinheiro para a organização. Então, são 3 mensagens iniciais para a gente poder entrar em algumas dicas para vocês que vão trabalhar com elaboração de projetos. Quais são os requisitos? O que a gente tem que fazer? A gente tem que acompanhar os editais. Não posso perder prazo. Raramente, hoje em dia, quase tudo, mas também no terceiro setor, raramente, hoje em dia, se prorrogam prazos. Quando a gente trabalha com editais, é cada vez mais comum, inclusive, nós vermos editais com horário. O edital é para o dia 18 de novembro, às 17 horas, no horário de Bruxelas. Se é um edital internacional, é assim, é no fuso horário do financiador. União Europeia é o horário de Bruxelas. Ou horário americano, aí vem EST. 12 horas EST, que é o horário americano, né? O PT, Pacific Time. Aí a gente tem que entender, tem até um site, eu consulto um site depois, posso passar para vocês onde eu consulto os fusos horários. Aliás, a gente vai compartilhar essa apresentação com eles, né, Joel? A gente vai compartilhar, né? Então, tudo que vocês estão vendo aqui, vocês vão receber depois por link para baixar, não precisem copiar o que está nos slides, mas sim essas outras dicas. A gente tem que acompanhar prazo. O captador acompanha os prazos, de preferência com antecedência, para a gente já se preparar e não deixar para a última hora. A gente não pode deixar para elaborar o projeto, a proposta na última hora, né, gente? Sigam, então, os prazos e acompanham os sites, como o Prosas, como a BCR, como o Instituto de Filantropia, que divulgam os editais, que divulgam as oportunidades, para não deixar para a última hora, para não ficar sabendo na última hora. Tenham um projeto que se enquadre no escopo do edital. Não inventem projetos só porque tem um edital e vocês querem o dinheiro daquele financiador. Tenham um projeto pronto antes, pensem com calma que tipos de iniciativas vocês querem desenvolver. E aí, quando aparecerem os financiadores, quando os editais surgirem, vocês vão elaborar os projetos já com base em algo que vocês sabem que vocês querem fazer. E não só porque tem o dinheiro, parece ser fácil. É muito comum a gente ver organização que manda proposta que não tem nada a ver com a razão de ser da organização, só porque ela está precisando do dinheiro. Só porque ela quer aquele financiamento. Eu vou dar uma dica sobre isso no próximo slide. Estruturem as ideias. Estruturem, concatenem os argumentos. Né? Escrevam de forma estruturada, com um raciocínio lógico. Né? Eu sou mestre, né, em breve vou começar até o doutorado, porque eu estou devendo isso para mim. A gente aprende na academia que todo argumento tem que ter um embasamento. Todo argumento tem que ter uma justificativa. E os argumentos têm que ser construídos de forma organizada. Dominem o idioma, inclusive o português. Né? Inclusive o português. Na hora de escrever proposta. Seja para um edital nacional, seja para um edital internacional. Se for para um edital internacional, não enviem se vocês não falem
pelo menos o inglês, que geralmente é o idioma internacional. Não usem o Google Translator, né, o Google Tradutor, para enviar a proposta, porque tem gente que faz isso. Não usem, porque depois, de novo, é compliance. Depois vocês vão ter que manter o relacionamento com o financiador internacional. Vocês vão usar Google Translator a vida inteira, vão fazer relatórios narrativos, narratório financeiro, usando o tradutor automático do Google. É relativamente melhor, bom, mas não funciona para esse tipo de... Dominem o idioma, inclusive o nosso idioma na hora de escrever propostas. E aí, para vocês conseguirem cumprir esses requisitos, a gente tem que evitar algumas coisas na hora de elaborar um projeto. A gente tem que evitar parágrafo longo, por exemplo. A gente adora escrever uma frase que leva 4 ou 5 linhas. Só uma frase. Né? Aí a gente junta 3, 4 frases, cada uma com 3 ou 4 linhas e faz um parágrafo desse tamanho. Eu gosto de brincar nas minhas aulas que a única pessoa que tinha licença literária para escrever parágrafos longos era o Saramago, né? Que ganhou um prêmio Nobel da Literatura escrevendo um livro em um parágrafo. Né? E só ele podia fazer isso. A gente tem que ser objetivo. A gente tem que ser direto. As frases têm que ser objetivas ao escrever as nossas propostas. A gente tem que evitar chavão. A gente tem que evitar discurso. Aquilo que a gente fala, às vezes, na nossa instituição, que a gente fala para os nossos colegas, aquilo que a gente fala no dia a dia, aquilo que a gente fala até em campanha política. Ao escrever uma proposta, não adianta dizer... A nossa juventude está sendo perseguida na periferia porque o sistema capitalista desmonta. Eu tenho que ter fundamento para isso. Eu tenho que ter argumento para isso. Eu tenho que construir as minhas propostas com argumentos e um raciocínio lógico. Porque o financiador, ele sabe separar aquilo que é discurso, aquilo que é chavão, daquilo que é concreto. Como é que eu saio da linha do discurso e vou para a linha objetiva? Eu uso dados, eu uso referências, eu vou atrás de números. E a gente tem pesquisas. Então, se eu acho que a juventude na periferia está sendo perseguida e assassinada, eu provavelmente vou encontrar indicadores que reforcem que na periferia a morte de jovens é muito maior do que em regiões de classe média. Eu vou usar esses números para garantir que o meu argumento tenha validade, tenha força. Eu vou colocar isso na minha proposta. Eu vou evitar essa análise só qualitativa. Eu tenho que ter fundamento. Tudo que eu coloco num projeto, eu tenho que ter fundamento. Eu tenho que trazer isso. Tenho que trazer dados quantitativos. Eu tenho que saber fazer um orçamento. Às vezes a gente esquece, na hora de elaborar um orçamento, de fazer o orçamento com a base do final do projeto. E não com a base no início do projeto. Porque, por exemplo, se eu contratei equipe, eu talvez tenha que dispensar a equipe no final do meu projeto. E aí, isso tem um custo para a organização. Isso tem que estar previsto no orçamento. Hoje, por mais que a inflação seja baixa, ela também impacta o meu orçamento. Eu tenho que saber orçar o meu projeto. E orçar direito. Não com base zero, mas com a base final do meu trabalho. Eu tenho que conseguir planejar. Muitas vezes a gente faz um projeto pensando na ideia e não pensando na sua implementação. Existem algumas dicas, algumas metodologias, como, por exemplo, a metodologia da matriz lógica, ou a metodologia Canva. Existem algumas metodologias que nos permitem planejar o nosso projeto, inclusive antes de escrever. Porque a hora que eu vou escrevê-lo para o meu financiador, eu vou já saber lidar com o que pode acontecer no dia a dia do meu projeto. Eu dou um exemplo que aconteceu comigo e uma organização. Nós tínhamos um projeto aprovado na União Europeia. O projeto em parceria com o governo do estado do Pará. E na ausência de um planejamento mais bem feito, nós esquecemos de considerar que no tempo de duração do projeto haveria eleições estaduais. O projeto partia do pressuposto que a instituição tinha parceria estabelecida com o governo local. E o que aconteceu logo no início do projeto, inclusive, foi que o governo local foi derrotado nas eleições. E o projeto perdeu quase um ano a mais
tentando renegociar, rediscutir com o novo governo que entrou, sem eles terem em planejamento pensado nessa possibilidade, sem eles terem em planejamento previsto que essa hipótese poderia acontecer. E isso é planejamento. A gente entender quais são as hipóteses e pressupostos que podem acontecer e que são necessários no decorrer da implementação do nosso projeto. Mesmo, eu gosto muito da União Europeia, né? Eu sempre trabalhei, quando eu comecei a elaborar projetos, elaborar propostas para a União Europeia. Foi meu primeiro trabalho como captador de recursos, inclusive escrevendo o projeto. A União Europeia tem um edital, quando abre um edital, que na segunda fase ela pede a matriz lógica, a elaboração da matriz lógica. E eu sempre recomendo, quando eu falo de União Europeia, faça no primeiro, faça antes. Não faça o planejamento do seu projeto só porque o financiador pediu e no momento que o financiador pediu. Faça no começo. Porque aí você consegue, inclusive, medir de saída se você está colocando a quantidade de recursos necessárias, o tamanho da equipe necessária, os prazos necessários. A gente tem que planejar. A gente tem que evitar escrever um projeto, escrever uma proposta só porque tem um edital e porque tem dinheiro. Que é, de forma geral, um dos principais erros que a gente comete quando elaborando proposta. Eu deixei de incluir aqui, mas eu quero compartilhar com vocês uma dica fundamental para quem vai elaborar propostas por meio de editais. Que é o seguinte: construam um portfólio de projetos. Tenham, já na organização, antes dos editais saírem, antes de vocês escreverem, elaborarem um projeto, tenham previsto na sua organização um portfólio de projetos. Na prática, cada um de vocês aqui, na organização de vocês, já sabe que projetos vocês gostariam de fazer se tivessem recursos para isso. Se eu tivesse financiadores, eu gostaria de fazer esse e aquele projeto. E uma dica que eu sempre falo é, façam então, antes de começarem a elaborar projetos para editais, escrevam, façam esse portfólio. Escrevam 2 ou 3 páginas por cada um dos projetos que vocês gostariam de fazer. Escrevam o objetivo geral, o objetivo específico, escrevam os resultados esperados, as atividades que vocês querem desenvolver naqueles projetos, um primeiro orçamento, o tamanho da equipe que vocês gostariam, o período de duração. Façam um portfólio. Aquilo que a gente antigamente colocava na gaveta, nas várias pastinhas, que agora a gente faz na internet. Deixem preparado na organização de vocês um portfólio de 5 projetos, um portfólio de 7, de 10 projetos que vocês gostariam de elaborar se aparecesse algum financiador com recurso. E a partir do momento que os editais forem surgindo, comecem a avaliar o edital com base no portfólio que vocês definiram, com base nos projetos que vocês já sabem que vocês vão querer implementar. Porque aí o que a gente precisa fazer é adaptar a nossa ideia, aprimorar a nossa ideia com base naquilo que o financiador está pedindo. E não inventar algo do zero, em cima da hora, em 30 dias, só porque tem uma oportunidade de financiamento. Então essa dica eu acho fundamental. Eu fazia isso. Eu trabalhei numa ONG britânica chamada Christian Aid. A gente construía isso com os nossos parceiros locais no Brasil. Nós deixávamos pronto um portfólio de projetos e aí nós íamos avaliando financiador por financiador. Cada financiador tem o seu modelo de envio de propostas. Não me seria possível elaborar um curso, propor um curso para vocês, elaboração universal de projetos. Porque cada financiador tem o seu modelo. Cada financiador pede os seus requisitos. Tem financiador que é mais simples. Eu adoro o financiador que trabalha em 2 fases. A primeira fase a gente manda 3 páginas, só com a ideia. Na segunda fase, aqueles escolhidos enviam um projeto completo. Porque aí você evita tanto o trabalho da organização, de ficar lendo milhares de páginas de milhares de organizações, como o trabalho do... evita tanto o trabalho da organização de mandar um projeto completo, sendo que a chance de ser aprovado é pequena,
assim como o trabalho do financiador de ter que ler milhares de projetos ao mesmo tempo, sendo que ele vai aprovar 3, 4. O índice de aprovação é baixo, gente. Na União Europeia, quando eu acompanhava os percentuais, era de 3%, de 4%. E dependendo do financiador e da organização, é ainda menor. Isso significa o quê? Que de cada 100 projetos que eles recebem, eles vão aprovar 3. Eles vão aprovar 4. É difícil captar por meio de editais. É difícil captar elaborando projetos. É um processo. É um processo que leva tempo, que tem que ser planejado, que tem que ser feito com calma. E que contribui, mas não é responsável sozinho, contribui para o financiamento da organização. Construam um portfólio. Invistam nisso, mas invistam nisso de forma planejada, de forma estruturada. Na nossa última aula, no nosso último encontro, eu falei do plano de captação de recursos. Invistam nisso como parte do plano de captação de recursos de vocês. Não existe um modelo único. Cada financiador pede o seu modelo. Cada financiador pede o seu tipo de orçamento, a sua estrutura, pede uma documentação diferente. O que a gente precisa saber, o que vocês estão tendo a oportunidade aqui, é de conhecer de forma geral como a gente pode se preparar para todos os financiadores. E a dica máxima é, deixem pronto, construam um portfólio de projetos. Onde é que vocês vão saber mais sobre isso? Vocês vão conhecer, para quem já não conhece, vocês vão se cadastrar para receber lá o boletim da BCR. A gente envia dicas, a gente envia editais. Eu vou dar um edital para vocês em primeira mão. Talvez alguns já tenham visto. Quem trabalha com leis incentivadas, tem oportunidade, quem tem edital aprovado em leis de incentivo, vai ter oportunidade de mandar, se enquadrar, para o edital que está aberto de uma empresa que chama Smart Fit. Vocês conhecem Smart Fit? Academia, né? Academia, que eu não faço. Deveria fazer, mas não faço academia. Minha médica sempre briga comigo, toda vez que eu vou lá. Abriu um edital para financiar projetos aprovados em leis de incentivo. Mesmo os projetos incentivados têm o seu formato, têm o seu modelo, o formato do projeto que eu mando para o Ministério da Cultura, o formato do projeto que eu mando para o Ministério dos Esportes, o que eu mando para os fundos da criança e do adolescente. Cada um tem o seu. Né? Lá na BCR, para quem não conhece ainda, acho que muitos de vocês já conhecem, é só se cadastrar gratuitamente, a gente manda essas dicas, a gente manda essas notícias, a gente manda informações e oportunidades, né, inclusive muitas delas para quem trabalha com elaboração de projetos, porque faz muito sentido. Né? O nosso convidado ilustríssimo, o Dr. Ailton, que abriu essa sessão, falou de cultura de doação. E eu quero encerrar a minha fala hoje fazendo o convite para vocês para participarem de uma campanha que promove a cultura de doação que acontece daqui um mês. Uma campanha para a qual eu sou apaixonado, a ponto de estar no meu coração, que é o Dia de Doar. Acho que muitos de vocês aqui já conhecem o Dia de Doar e espero estejam até participando, organizando campanhas para o Dia de Doar. O Dia de Doar é uma campanha que a gente realiza há 5 anos no Brasil já, uma campanha, mais do que uma campanha, é um movimento. É uma campanha livre, é uma campanha aberta. Nós trouxemos essa ideia, uma ideia que surgiu nos Estados Unidos, a reboque lá da Black Friday, né, onde está todo mundo gastando muito dinheiro, e eles criaram a Giving Tuesday. Eu sempre falo do Dia de Doar, né, com certeza vocês já ouviram a minha fala sobre o Dia de Doar, mas hoje eu trouxe uma novidade. A reboque lá da Black Friday, criaram um Giving Tuesday, que é a primeira terça-feira depois da Black Friday. Ou, para ser mais correto, a primeira terça-feira depois do Dia de Ação de Graças, que é a inspiração original. Né? Então, eles criaram essa ideia, que qual é a proposta? Em vez de uma campanha centralizada, em vez de uma campanha para incentivar a doação, que eu falo para você como você deve fazer, eu promovo uma ideia, que é o Dia de Doar, e cada um faz a sua campanha neste dia. Cada um de vocês aqui pode se apropriar dessa ideia e criar o seu próprio Dia de Doar. Pode usar o nosso material, pode criar o seu próprio material, pode usar a logomarca, pode usar os banners, pode usar o vídeo, pode criar o seu próprio vídeo. E no dia 27 de novembro, a gente vai ter o país inteiro mobilizado para promover cultura de doação, para promover as pessoas a doar, para promover que as pessoas divulguem nas suas redes sociais que elas doam. E outras pessoas vão ver isso, e mais pessoas vão ver isso, e mais pessoas vão querer doar.
A gente faz o Dia de Doar já há 5, 6 anos, já gerou frutos maravilhosos, como Doa Sorocaba. Quem é de Sorocaba tem uma campanha para, na cidade inteira, promover a doação. Doa São José, quem é de São José dos Campos, tem uma campanha que esse ano está mobilizando mais de 100 organizações locais. Doa Caicó, Caicó, no interior do Rio Grande do Norte, a cidade mobilizada para incentivar a cultura de doação, e cada organização faz o seu Dia de Doar. Porque a gente não recebe a doação. Eu não peço a doação, ninguém doa para a gente doar para vocês. Vocês é que criam a campanha de vocês pro Dia de Doar. Eu vou praticamente terminar, passando o vídeo da campanha do Dia de Doar, porque eu não passei o vídeo no meu outro encontro. Então, um videozinho de 30 segundos, para aqueles que não viram ainda, se empolgarem com a gente e se prepararem para a campanha que é daqui a um mês. Quase praticamente daqui a um mês. Então, vamos lá. Dia de doar, dia de apoiar, dia de fazer a diferença. Dia de doar, vem participar, você pode ser a diferença. De coração em coração, de doação em doação, de coração em coração, de doação em doação. 27 de novembro é Dia de Doar. Acesse o site diadedoar.org.br e veja como participar. Todas as organizações da sociedade civil agradecem. 27 de novembro. Quem tem coração doa. Quem doa, transforma. Essa é a proposta do Dia de Doar. Todo mundo, a sociedade inteira participando, a sociedade inteira engajada, cada um captando para a sua causa e as pessoas doando para todo mundo, para todas as causas e o país inteiro mobilizado. Hoje acaba que horas aqui, Joel? Que horas o fim do... Meio-dia. Para quem quer saber um pouquinho mais do Dia de Doar, hoje, às 14h, nós vamos fazer uma palestra, um webinar, uma sessão online, às 15h, a gente vai fazer uma sessão online pelo YouTube do Dia de Doar, pelo Facebook do Dia de Doar. Então, entrem online para conhecer um pouquinho mais da campanha. Estarei eu lá, estará a Marina também, que criou toda a concepção da campanha. Hoje, às 15h, a gente vai ter um webinar. Bem, é isso que a gente tinha. Dia 27 é Dia de Doar, mas vamos pegar algumas perguntas. E, desde já, obrigado pelo convite ao Observatório. Obrigado, gente. Obrigado, João Paulo. Bom, teremos agora um espaço para as perguntas. Eu convido o Joel para fazer a moderação dessas perguntas, pedindo encarecidamente um cuidado quanto ao nosso tempo. Claro que sim. Muito Vamos obrigado. esperar um pouquinho ele tomar uma aguinha, né, João? Muito bem, João. A primeira pergunta, quando você fala de uma mudança cultural, nesse processo, né, de elaborar projetos, a transparência é fundamental da organização de interesse social? Oi, beleza, perfeito. Sim, é um pouquinho aquilo que eu estava comentando mais cedo de compliance, quer dizer, doação é confiança. Doação é confiança. A gente ouve muito nas pesquisas que as pessoas não doam por falta de confiança. Eu não acredito tanto nisso. Acho que é uma desculpa fácil, né? Um argumento fácil. Na maioria dos casos, as pessoas não doam porque as organizações nem pedem, né? Não investem na captação de recursos. E a gente tem excelentes provas, quanto mais as organizações pedem, mais as pessoas doam. Mas elas não continuam doando se elas não confiam. E por isso a organização tem que promover transparência. Transparência é um princípio da captação de recursos. Está no nosso código de ética. O código de ética da captação de recursos escreve que o captador é responsável por promover a transparência na relação entre o doador e a organização. Tem organização que até hoje se recusa a publicar a sua contabilidade na internet. Não divulga sequer o nome dos seus dirigentes com o currículo, para as pessoas conhecerem, né, de forma pública, transparente, não faz relatório anual de atividades. Não é todo mundo que tem condições de fazer uma auditoria, tudo bem, a gente até entende, tem que investir nisso, mas tem que ter um princípio da transparência. Eu já vi um caso, eu vou fechar, a Fundação Abrinq tem algumas dezenas de milhares de doadores. Eles fizeram recentemente um evento para apresentar o relatório anual de atividades deles. Eles fizeram questão de convidar os 35 mil, 50 mil doadores que eles têm para esse evento. Eles não tinham espaço para todo mundo, Joel. Né? Foi no Tomiotaki, acho que cabiam 300 pessoas. Eles não sabiam quantas iam. E no fim das contas foram 10. 10 dos doadores. Mas eles tiveram o cuidado e a preocupação de convidar todos eles. Quem doa R$30,
a quem doa milhares de reais por ano. Eles fizeram esse trabalho e isso é transparência. Muito bem. A Patrícia, do projeto A Fada do Dente. O captador de recursos é a própria organização ou pode ser uma empresa de serviços? E onde achar os editais? Se você me permite, eu vou responder pela segunda. No Observatório do Terceiro Setor, você encontra, nós temos um convênio com o Prosas, você encontra a relação dos editais, aí eles aparecem lá normalmente todos os meses. É só ir lá no Observatório do Terceiro Setor.org.br que vocês encontrarão os editais. Agora, a pergunta é, o captador de recursos é a própria organização ou pode ser uma empresa? Uma boa pergunta, serviço? eu fiquei curioso com a organização. É Fada do Dente mesmo? É Fada do Dente. Organização? Minha filha ia gostar dessa organização, caiu o dentinho dela, as minhas duas filhas. Eu vou pesquisar, vou conhecer mais, bacana. Sempre faço um paralelo, sempre faço uma analogia. O governo, quando ele vai cobrar imposto, ele em alguns momentos terceiriza parte desse serviço. Hoje em dia tem governo terceirizando cobrança de dívida, inclusive, né, de impostos. Mas a estratégia da Receita, a definição da ideia de como eu vou cobrar, de quais impostos, é de dentro do governo. As empresas também terceirizam parte do seu marketing, parte da sua venda. Mas a definição da estratégia de venda é dentro da organização, é da empresa. É a mesma coisa a captação de recursos. A gente pode terceirizar algumas ferramentas da captação de recursos. A gente pode terceirizar o telemarketing. A gente pode terceirizar o face-to-face, que é esse atendimento na rua, a captação na rua. A gente pode terceirizar nossa estrutura online. Mas a definição da estratégia de captação de recursos vem de dentro. Eu desconheço alguma organização que tenha sucesso na captação de recursos que terceirize a captação de recursos. Ela sempre tem um departamento, uma unidade de captação de recursos com uma liderança forte que avança na elaboração da estratégia e na implementação da estratégia de captação de recursos. A gente pode contratar empresas para nos apoiar nesse processo, mas ter uma organização sem uma área de captação de recursos é basicamente como ter um governo sem uma Secretaria da Fazenda para cobrar imposto. Tem que ter, porque a definição de como a gente vai gerar receita e a nossa estratégia de receita vem de dentro para fora, e não de fora para dentro. Muito bem. O Alex, da organização da Sociedade Civil, Gabriel. É só Gabriel, Alex? Onde está o Alex? Gabriel, chama Gabriel. Só Gabriel. Muito bem. JP, você teria alguma dica de captação por projetos de maneira ativa? O que é de maneira ativa? Maneira ativa, a gente pode até pedir para escrever melhor ali no fundo. O que você quer dizer com maneira ativa, Alex? Tem um complemento aí. Vejo que os editais de uma forma bastante passiva, no intuito de aguardar que alguma organização... Acho que ele está falando no sentido... As leis de incentivo, é isso? Tá, eu achei que ele estava falando no sentido de você ir nas empresas e apresentar seu projeto, ir atrás. Em vez de captar, elaborando projeto só para editais, você elaborar um projeto aberto, no modelo da própria organização, e ir atrás, bater na porta das empresas. Na linha do portfólio que você sugeriu. Também na linha, tendo um portfólio pronto. Tem muita organização que faz isso, tem muita organização que é muito boa em captar com empresas, inclusive. É um trabalho de relacionamento, é um trabalho que leva tempo, é um trabalho que a pessoa, a área de captação tem que ter o traquejo para isso. Tem muita organização que é boa para captar com empresas, ou porque tem gente bem relacionada que permite abrir portas. O que é cada vez mais incomum, quer dizer, o que é cada vez mais raro, a partir do momento que as próprias empresas aperfeiçoam o seu investimento social, elas receberem projetos livremente e escolherem livremente esses projetos. Mas é uma possibilidade. Se a organização tem um profissional que tem essa capacidade e consegue interagir com os empresários e tem essa disponibilidade, é uma forma de captar recursos por meio de projetos também. Muito bem, Sérgio Loyola, da Fundação Salvador Arena. JP, você falou em projetos e propostas. Você pode dizer mais? Qual é a diferença entre um e outro? Posso, Esse é Eu fui uma vez corrigido por uma amiga minha. Elaboração de projeto,
e principalmente execução de projetos, tem toda uma metodologia hoje em dia. Quando você vai implementar um projeto, muitos de vocês talvez não conheçam, podem estudar um pouquinho mais sobre a metodologia PMD, que é uma metodologia específica de implementação e elaboração de projetos sociais. Não tem a ver com captação de recursos, tem a ver com a execução do projeto. E tem uma amiga minha que é especialista em metodologia PMD. Eu mesmo preciso conhecer e estudar mais, eu acho maravilhosa a ideia. Para quem fez administração e entende de implementação de projeto, é inspirada no PMI, né, PMI, que é uma metodologia na área da área privada, na área do segundo setor. E aí uma vez eu falava, vamos elaborar um projeto, e ela me corrigiu. E depois, desde então, eu fico com culpa toda vez que eu falo elaboração de projeto. Não é elaboração de projeto, é elaboração de proposta. Eu envio uma proposta. Se a proposta for aprovada, ela vira um projeto. Eu implemento um projeto. O correto é a elaboração de proposta. Minha amiga está certa. Ela ela brigou comigo. Desde então eu entendi. Faz uns 2 anos que a Lisiane, que ela falou isso para mim. E até hoje eu sofro às vezes, porque vocês viram, perceberam. Às vezes eu falo projeto, às vezes eu falo proposta. Porque como bom virginiano, eu quero ficar falando sempre o certo. Eu quero falar sempre direitinho. Mas como eu sei que a maioria das pessoas entende muito mais se eu falar elaboração de projetos, eu acabo tentando falar o que é mais acessível também. Mas a pergunta foi muito boa para explicar. O certo é a elaboração de proposta. Eu escrevo uma proposta para um edital. O certo seria nós termos cursos de elaboração de propostas. Eu envio uma proposta para um financiador. Eu envio uma proposta para uma empresa. Se a proposta for aprovada, eu vou implementar, ela vira um projeto. E aí eu desenvolvo uma metodologia de implementação de projeto. Muito bem, o Bruno da Gabriel, ele pergunta, quais os campos e seções que eu devo considerar para desenvolver um projeto de portfólio? Tá, eu estou vendo o pessoal da Gabriel aprendeu bem com o Valdir, questiona bastante, participa bastante. Quais os campos? Não tem um modelo, mas são aqueles campos mínimos que a gente faz, que a gente sabe que a maioria dos financiadores vai perguntar na elaboração de um portfólio de propostas, vamos assim dizer. Objetivo geral, objetivos específicos, os resultados esperados. Hoje em dia, se quer ver resultados muito mais o impacto do que números, né? A gente tem que ter esse tipo de preocupação, conseguir mostrar o impacto da nossa iniciativa mais do que o número de crianças atendidas, alimentações distribuídas, as atividades que a gente vai desenvolver, o nosso cronograma, uma ideia de cronograma, né, para desenvolver o nosso projeto uma vez aprovado, uma ideia de orçamento. Nós temos que construir uma ideia de orçamento que vai ser baseado no tamanho da minha equipe, que vai ser baseado nas atividades que eu vou desenvolver, no prazo que eu quero desenvolver aquele projeto. Eu acho que esses são assim, os principais, que são os mais gerais, né, que todo mundo pede. Hoje em dia a gente tem que considerar também um pouquinho a questão da sustentabilidade também do nosso projeto. É muito comum, eu digo que isso é um contrassenso, mas é muito comum o financiador hoje perguntar como é que vai ser dada a sustentabilidade do projeto depois do fim do financiamento. E assim, eu digo que é um contrassenso porque às vezes a gente desenvolve uma iniciativa porque tem aquele financiador. E a gente teria que falar a verdade. Ao final do projeto vai acabar. Porque se o seu dinheiro vai acabar, e a gente não fazia isso antes, o projeto vai acabar. Mas a gente não pode dizer isso para o financiador. A gente tem que falar que o projeto vai ser internalizado pela organização que vai buscar outras fontes de recursos e por aí em diante. Mas é muito comum a gente escrever uma proposta para um edital que a gente não faria se não tivesse aquele financiamento de R$200 mil, e a gente sabe que na prática, se não conseguir captar outros 200 mil, ou se o financiador não prorrogar o apoio, o projeto vai acabar. Mas a maioria dos financiadores hoje em dia pergunta também isso, sustentabilidade do projeto. Então é um campo a mais para colocar. Muito bem, eu tenho mais 2 perguntas, eu queria que você respondesse rapidamente, nós já estamos com um tempo muito pequeno. Veio uma pergunta do Diego Scala, do Facebook, que está nos acompanhando. Muito obrigado a vocês que estão acompanhando, vocês podem enviar perguntas. O Diego pergunta, o palestrante alertou para os diversos tipos de modelos para cada projeto. Não haveria possibilidade de padronizar esse modelo? Não seria melhor na contemplação de projetos? Adoraria. Obrigado, Diego. Adoraria. Boa pergunta.
Uma vez eu participo muito de congresso, né, muitas conferências nacionais e internacionais. Uma vez eu fui numa conferência em Boston e tive a oportunidade de uma conferência internacional de captação de recursos, né, 4.000 captadores do mundo todo, e tive a oportunidade de visitar a Associação de Financiadores do Estado, a Massachusetts, né, do que se chama do Estado. Acho que é isso. A AMM. Fui lá visitar a Associação de Financiadores. E aprendi que a Associação de Financiadores, que reúne as fundações, né, os grandes financiadores daquele estado, desenvolveu um modelo de elaboração de proposta padronizado que todos os financiadores poderiam utilizar para facilitar tanto a elaboração pela organização como a avaliação pelo financiador, porque seria padronizado com critérios parecidos para todos. E eles desenvolveram e fizeram isso lá nos Estados Unidos. Partiu de iniciativa dos doadores, de iniciativa dos financiadores. Eu cheguei até a traduzir, a gente trouxe isso para o Brasil, cheguei a traduzir, a gente não conseguiu finalizar esse processo e lançar uma proposta de modelo de elaboração de propostas, uma proposta de modelo de elaboração de propostas para editais. Então a gente não conseguiu publicar. Obviamente, você nunca vai conseguir obrigar todo mundo a seguir o mesmo modelo, mas eu concordo com ele. A gente poderia, enquanto setor, construir um modelo único, que a gente acha o modelo ideal, para que nós divulgássemos para os financiadores, para que eles aderissem e com isso fosse facilitada a vida das organizações, que trabalhariam sempre no modelo parecido e com lógica, e também a vida dos financiadores, que também eles trocam funcionários, a equipe também troca. Eles teriam uma curva de aprendizagem muito maior. Muito bem, para encerrar, rapidamente, João, a Helena, a entidade de interesse social dela está em processo de criação. Ela pergunta, quais as estratégias que as entidades podem desenvolver para captar recursos para a sua manutenção? Ela já está preocupada. A dela está começando agora. Você não estava na última aula, na última sessão? Começa com plano de captação. Obviamente, começa com plano de captação de recursos, porque a hora que a gente define a estratégia, a hora que a gente define a nossa estratégia maior, é que a gente vai estudar quais são as técnicas que eu vou desenvolver na minha organização, quais são as fontes de recurso que eu vou buscar. A mensagem que eu dou, que é aquilo que eu acredito, que é aquilo que eu vejo acontecer no mundo inteiro, e aquilo que eu falo para quem está começando, primeiro, as duas dicas principais. Primeiro, não inicie um projeto social, não inicie uma organização só pensando na despesa. Maior erro, né? E é muito comum. A gente tem uma ideia maravilhosa, a gente começa a tirar essa ideia maravilhosa do papel e a gente deixa para pensar na captação de recursos 1 ano depois, quando o dinheiro que a gente tinha acabou. Não posso. Nenhuma empresa deixa para começar a vender quando o dinheiro do caixa acaba. Ela começa a vender antes, para fazer caixa, para fazer fluxo de caixa. Então, começar a pensar na captação agora, e não daqui a 1 ano. E segundo, fundamental, o grande financiador é o indivíduo. Quem tem o dinheiro de verdade, no mundo inteiro, todas as pesquisas mostram isso, e no Brasil, inclusive, que o grosso do recurso está na mão das pessoas. As pessoas acreditam na nossa causa, as pessoas se comovem, as pessoas se sensibilizam e as pessoas doam. Então, no mundo inteiro, 50%, 60%, 70%, 80% de tudo que é doado, a depender de cada país, é doado por indivíduos. Então, não deixe de pensar com carinho em captar desde já com indivíduos, porque é uma captação que leva tempo, que demanda investimento, mas que garante um afluxo permanente de recursos muito mais resistente à crise econômica, muito mais resistente à vontade de quem está na liderança da empresa ou no governo que muda a cada 4 anos. Então, pense com carinho na possibilidade de captar com indivíduos.